Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Jorei e ordem. Esse é um ponto ao qual todos devem permanecer muito atentos na hora em que vão se dedicar ao jorei. Há alguns dias ficou bastante claro para mim a importância da ordem, quando estava ministrando o jorei na minha empregada e me lembrei que precisava canalizá-la também para minha esposa. Logo em seguida, a chamei. Nesse momento veio em minha cabeça a ideia de que estaria errado ministrando o jorei em primeiro lugar para a empregada e depois para a minha esposa. Apesar disso, achei que por já ser um final de tarde não poderia estar tão equivocado. Entretanto, durante o jorei, minha esposa não se portou como uma pessoa normal, falava coisas estranhas que me ofendiam tanto a ponto de eu lhe chamar duramente a atenção. Mais tarde, após ter terminado de ministrar jorei em minha esposa, refleti um pouco sobre o seu comportamento e percebi que o motivo da irritação era a ordem que estava incorreta. Então, pude entender que toda vez que uma ação praticada não levar em conta esse princípio, algo desagradável acontece. Deve-se, pois, mesmo no templo, saber antecipadamente qual a sequência a seguir no atendimento aos que vêm receber jorei. Assim, por exemplo, quando chegam muitas pessoas doentes, é preciso dar atenção primeiro aos casos mais graves, ou a quem está apresentando um sofrimento maior. Nas outras situações, segue-se o atendimento por ordem de idade. Agindo assim, os ministrantes estarão dentro da lógica. As crianças, contudo, estão fora dessa ordem. Como em geral choram e atrapalham os outros, é melhor atendê-las em primeiro lugar, para que sejam evitadas perturbações maiores. Também está de acordo com a lógica atender antes as pessoas com muitos afazeres, que estão sempre bastante ocupadas, ou aquelas que desempenham funções importantes e não têm muito tempo disponível. Na maioria das vezes, entretanto, é muito difícil seguir corretamente essas prescrições. Recomendo, então, agirem de acordo com o bom senso, atendendo pela ordem de chegada. Mesmo assim, se houver alguém sofrendo muito, precisa ser socorrido em primeiro lugar. Nesse caso, deve-se antes pedir permissão aos que estão esperando e ministrar jorei naquele mais necessitado. Em síntese, a ordem correta para ser seguida ao ministrar jorei é a seguinte: primeiro lugar, pessoas com as doenças mais graves. Segundo, ordem de chegada. Terceiro, idade. Quarto, demais casos com bom senso. Seguindo essa sequência, não são criadas desordens no plano espiritual. Também as curas ocorrem com maior facilidade e o jorei se torna mais eficiente. Voltando ao que eu disse no começo, toda aquela agressão a mim dirigida se originou do fato de eu ter ministrado o jorei primeiro na empregada, agindo fora da ordem certa, colocando-a espiritualmente acima da minha esposa. Foi mais ou menos isso que eu ouvi dela por 2 ou 3 vezes. Momentaneamente estava sendo colocada num plano de inferioridade em relação à serviçal. Muitas vezes em nossas vidas ocorrem situações parecidas. É frequente percebermos que determinados posicionamentos nos são estranhos. Basta, porém, que os analisemos sob o ângulo da lei da ordem, para que encontremos de imediato a razão do nosso espanto. É bom ainda ficarmos conscientes de que compreender e aceitar a lógica espiritual dá um pouco de trabalho. Quando, porém, conseguimos entendê-la e segui-la, todos os problemas são resolvidos sem dificuldade e as desordens se corrigem quase que inconscientemente. Obrigado a todos presentes na oração. Então eu recomendo que vocês leiam o ensinamento Lei da Ordem, tá? Para entender, porque isso não fala da importância. O mundo espiritual é muito organizado. Se a gente não respeita, começa a acontecer coisas que a gente não percebe por que está acontecendo.
Então, é muito importante, tá bom? Obrigada, gente.